Bom dia, alunos. Eu sou o professor Muniz e hoje nós vamos ver mais um conteúdo de química. É o conteúdo de soluções, ok? Então vamos lá para o conteúdo de soluções. Então vamos lá, vamos visualizar aqui o conteúdo. Então, soluções vai ser a nossa aula 2, ok? É continuação da aula de dispersões. Se você ainda não viu a aula de dispersões, pode acompanhar no nosso canal, ok? E nós vamos aí estar entendendo o que vem a ser uma solução, a característica, a classificação dessas soluções, ok? Então vamos lá. Qual vai ser o conceito de soluções? O conceito de soluções, ele é bem simples, tá? Então, soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, ok? Então, nas soluções, o que vai acontecer? Eu vou misturar o solvente, que no caso é a água, aqui nós temos o exemplo, e o soluto sal, e quando misturarmos o solvente com o soluto, essa mistura ela vai ser homogênea, ok? Ou como vocês já viram lá no primeiro ano, a gente chama de sistema monofásico, porque só tem uma fase. Então, eu vou ter aí uma solução homogênea. Professor, poderia ter mais substâncias e ser solução? Sim. Se eu misturasse aqui a água, o sal mais o açúcar e desse um sistema homogêneo, continua sendo uma solução, ok? Então, isso aí vai ser o conceito de soluções, misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, vamos avançando. Classificação das soluções. Então, as soluções, elas têm uma classificação de acordo com o estado de agregação. Existem soluções sólidas, ok? Liga metálica de cobre e níquel, tá? Vai ser uma solução sólida. E, professor, na solução sólida, como nós vemos que quem é o soluto e quem é o solvente? Então, o solvente vai ser sempre aquele que está em maior quantidade, ok? Quem está em maior quantidade é o solvente. Soluções líquidas, o exemplo atrás que nós demos, né? Do sal com água, sais dissolvidos em água, é um exemplo. E soluções gasosas, o ar atmosférico, ok? De acordo com a proporção de soluto e solvente, ok? Então, dependendo da quantidade de soluto em relação ao solvente, nós vamos ter características. E nós vamos chamar de soluções diluídas as que contêm pouco soluto em relação ao solvente. Por exemplo, 10 gramas de sal comum por litro, tá um errinho aqui, é litro de água, ok? Litro de água. Soluções concentradas, as que contêm muito soluto em relação ao solvente. Por exemplo, 300 gramas de sal comum por litro de água a temperatura ambiente, tá? Então, as soluções concentradas, elas vão ter muito soluto em relação ao solvente. Professor, por que o senhor colocou esse detalhe aqui da temperatura ambiente? Porque a temperatura, ela influencia na diluição desse soluto. E nós vamos ver lá na frente como ela vai influenciar, ok? Vamos lá, mais à frente. De acordo com a natureza do soluto, ok? Então, eu tenho soluções moleculares, quando as partículas dispersas são moléculas, ok? Moléculas de açúcar. O açúcar de mesa, né, a sacarose, em água vai ser uma solução molecular.
eu vou ter soluções iônicas, quando as partículas dispersas são os íons, ok? O exemplo é do sal comum, o NaCl, né? O cloreto de sódio. Então, quando ele se misturar com a água, vai formar carga positiva do sódio e a carga negativa do cloreto, ok? Fazendo aqui uma inclusão de soluções iônicas, os ácidos, tá? Lembrem-se que os ácidos, eles sofrem ionização quando eles estão em contato com a água. Então, os ácidos, apesar de fazerem ligações covalentes, lembrando que as moléculas, né, soluções moleculares, são aqueles solutos que têm a ligação covalente, mas aí a gente vai ter uma exceção dos ácidos. Eles fazem ligação covalente, mas quando eles estão em contato com a água, eles sofrem um processo chamado de ionização. Então, eles vão estar aqui dentro das soluções iônicas, ok? Vamos mais à frente. Solvatação. O que é esse processo de solvatação? Né? Quando nós temos aqui o cloreto de sódio, esse cloreto de sódio, quando ele é misturado com água, essas cargas vão se formar, né? O cloreto vai fazer uma dissociação iônica e as cargas irão ser separadas. Então, as moléculas de água, H2O, vou mostrar aqui para vocês, H2O. Então, a gente vai ter aqui, ó, o H2O. Olha aqui. Aqui é a molécula de H2O. Ok? Então, quando formar as cargas, aqui, ó, essa carga negativa é do cloreto e a carga positiva é do sódio, tá? O que vai acontecer? Essas moléculas de água irão cercar esses íons, tá? Vai cercar os íons. E o que vai acontecer? Esse processo a gente chama de solvatação, ok? As cargas vão ser separadas e eles vão ser cercados pelas moléculas de água, ok? Quando eles forem dissolvidos. Então, tá aí o processo de solvatação. Regra de solubilidade. Qual é a regra de solubilidade? A regra de solubilidade diz o seguinte: uma substância polar tende a se dissolver em solvente polar e uma substância apolar em um solvente apolar. Se a substância é apolar, dissolve no solvente apolar. Se a substância é polar, dissolve num solvente polar. A gente pode resumir essa regrinha da seguinte forma: semelhante dissolve semelhante, ok? Semelhante dissolve semelhante. É o resumo dessa regrinha. Semelhante sempre vai dissolver semelhante. Então, por exemplo, substâncias apolares, ok? Por exemplo, quando você suja a mão de graxa, a graxa ela é uma substância apolar. Então, para você tirar essa graxa da mão, você tem que usar um solvente apolar, ok? Não dá para a gente tirar a graxa lavando a mão com água, ok? Porque a água é polar e a graxa é apolar. Então, o que você pode usar para retirar essa graxa da mão? Pode usar gasolina. Usa gasolina, ela sai a graxa da sua mão, ok? E no caso aí da água, né? A água, ela vai, como solvente, dissolver uma substância polar. Então, nós temos aí o exemplo do cloreto de sódio, que é polar, né?
então dissolve na água, então semelhante dissolve semelhante. Tá aí os exemplos dados, ok? Vamos mais à frente. Coeficiente ou grau de solubilidade. O que vai ser o coeficiente ou grau de solubilidade? É a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, ok? Em geral, 100 gramas, 1.000 gramas ou 1 litro dissolvente em determinadas condições físicas de temperatura e pressão. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Quando você tem um solvente, ele não consegue dissolver um soluto eternamente, só em alguns casos raros, ok? Mas ele não consegue ficar dissolvendo um soluto o tempo todo. Existe um limite de soluto que aquele solvente aguenta para solubilizar aquele soluto, ok? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu utilizar a água a 0 graus, se eu utilizar a água a 0 graus, solubilidade em água a 0 graus, o que vai acontecer? 1 litro de água, ele consegue solubilizar o cloreto de sódio no máximo 357 gramas. Então, vou pegar 1 litro de água e posso colocar até 357 gramas naquela água. E ele vai conseguir dissolver aquela substância. Ok? Agora, se eu passar dessa quantidade, o que vai acontecer? Esse soluto ele vai começar a ficar no fundo do recipiente que você utilizar, o que a gente chama de precipitado. Então, o grau de solubilidade vai ser a quantidade máxima que aquele solvente consegue dissolver daquele soluto, ok? Então, aqui, ó, nós temos o nitrato de prata. Por litro de água a 0 graus, ele consegue dissolver 1.220 gramas. Professor, por que a temperatura influencia? Em algumas substâncias, quando eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Esse grau de solubilidade aumenta também. Então, por isso que a temperatura é importante, ok? Então, aqui, ó, a 0 graus, o nitrato de prata, 1.220 gramas, consegue ser dissolvido em 1 litro de água. E o sulfato de cálcio. Ó, aqui, ó, nesse caso, só 2 gramas de sulfato de cálcio por litro consegue ser dissolvido, ok? Então, vamos mais à frente. Vamos lá. Atenção! Quando o coeficiente de solubilidade é praticamente nulo, quando ele for nulo, gente, o que vai acontecer? Dizemos que a substância é insolúvel naquele solvente. Exemplo, cloreto de prata, tá? O cloreto de prata, ele tem um grau de solubilidade muito baixo, ok? Próximo de zero. Então, a gente diz que essa substância é insolúvel, ok? Agora, se forem 2 líquidos, o exemplo que a gente tem no cotidiano, água e óleo, a gente diz que é immiscível, ok? Eles se misturam, mas a água não consegue dissolver o óleo, né? Se você perceber na água, fica umas gotículas de óleo, ok? Então, a água e o óleo, eles não se dissolvem, mas se misturam, tá? Se você tentar misturar água com óleo e depois separar a água do óleo, você vai ver que certas gotículas de óleo ainda continuam na água, tá? Então, eles são immiscíveis, tá? Eles não conseguem dissolver um outro, tá? Por quê? Lembra daquela propriedade, a água é polar. O óleo, ele é apolar. Se semelhante dissolve semelhante, então água
não dissolve o óleo, tá ok? Quando duas substâncias se dissolvem em qualquer proporção, coeficiente de solubilidade infinito, isso aqui vai existir, tá? Dizemos que eles são totalmente miscíveis. Isso significa o quê? Que eles se misturam, se dissolvem e formam o quê? Uma fase só, tá? No caso aí eu tenho a água e o álcool. Se você misturar, você vai ver que eles formam uma fase só, tá? Aquele álcool líquido que a gente compra em supermercados, ele tem um pouco de água. Então, se você visualizar bem, aquele álcool lá, ele tem só uma fase, tá? Devido a isso, por eles serem totalmente miscíveis. Em função da saturação, classificamos as soluções em. Então, quando a gente fala em saturação, em função do ponto de saturação, classificamos a solução em. Então, não saturadas ou insaturadas contém menos soluto que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, ok? Então, vai ter menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o NaCl, cloreto de sódio, a gente viu que é 357 gramas por litro, não é isso? A solubilidade. Então, o que que isso significa? Se eu coloco uma quantidade a menos, se é 357 gramas por litro, o ponto de saturação, que é o coeficiente de solubilidade, eu coloco, vamos dizer, 100 gramas. Está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, eu digo que essa solução ela é não saturada ou insaturada. Agora, quando ele atinge o ponto de 357 gramas, eu digo que a solução é saturada, tá? Atingiram o coeficiente de solubilidade. Quando atinge o ponto, eu chamo de saturada. Agora, existem soluções supersaturadas. O que que são essas soluções supersaturadas? Ultrapassam o coeficiente de solubilidade e só existem em condições especiais e, quando ocorrem, são sempre instáveis, tá? Então, a solução insaturada e saturada, elas são estáveis, tá? Solução insaturada e saturada são estáveis, tá? São estáveis, tá? Não se esqueçam, vou até colocar aqui de vermelho para você se lembrar. Solução insaturada e saturada são estáveis. Já a supersaturada, ela é instável, tá? E como a gente chega numa solução supersaturada? O que que vai acontecer? Lembram-se que eu falei que a temperatura influencia no coeficiente de solubilidade? Então, algumas substâncias, para você aumentar esse coeficiente de solubilidade, você pega a temperatura e aumenta ela. Então, esse coeficiente aumenta também. Só que quando volta à temperatura normal, vamos dizer assim, uma temperatura ambiente, o que que vai acontecer com esse soluto? Ele vai precipitar, ok? Porque quando muda a temperatura, muda também o coeficiente de solubilidade, tá? Mudou a temperatura, muda a capacidade daquele solvente dissolver soluto.
Vamos lá. Um exemplo aqui, ó, que a gente tem. A gente viu que o NaCl, cloreto de sódio, o grau de solubilidade, 357 gramas por litro de água, né? A 0 graus. Então, o que que vai acontecer aqui? Vamos supor que a gente tenha um grau de cloreto de sódio de 36 gramas para 100 gramas de água. Vamos dizer que o coeficiente do cloreto de sódio seja de 36 gramas de cloreto de sódio para 100 gramas de água, ok? Professor, poderia ser 100 ml de água? Pode, porque a densidade da água, ok? A massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, ok? Então, se eu tenho 100 ml de água, que equivale a 100 centímetros cúbicos, esse 100 ml equivale a 100 gramas de água, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, cloreto de sódio. 36 gramas de cloreto de sódio para 100 gramas de água, H2O. Se eu colocar uma quantidade de sal menor, ó, se você visualizar, é menor, ok? Eu vou ter uma solução insaturada. Agora, isso a uma mesma temperatura, ok? Quando eu estou tratando aqui da solução saturada e insaturada, elas estão numa mesma temperatura. Agora, professor, se eu pegar 50 gramas, se você perceber, é maior que 36 gramas. Eu vou estar colocando uma quantidade a mais do que o coeficiente de solubilidade permite, que está aqui, ó, 36 gramas por 100 gramas de água. Então, o que que vai acontecer? Ele vai solubilizar as 36 gramas e o que que vai acontecer com o resto? 50 menos 36 vai formar quanto de corpo de fundo? 14 gramas de corpo de fundo, ok? Então, vai solubilizar os 36 gramas, eles vão ser dissolvidos e o resto vai formar o corpo de fundo, ou também o que a gente pode chamar de precipitado, tá? Nós chamamos também de precipitado. Então, aí a gente tem um exemplo, ó, de solução insaturada e solução saturada com corpo de fundo. Ele dissolve a quantidade máxima do seu coeficiente de solubilidade e o que sobra forma o corpo de fundo. Tudo bem? Vamos mais à frente. Nós também temos as curvas de solubilidade. Então, o que que vai ser essa curva de solubilidade? São gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Lembra que eu falei que a temperatura vai influenciar no coeficiente de solubilidade. Isso influencia na curva. Então, a gente tem aqui, ó, a curva de solubilidade do nitrato de potássio, ok? Então, ó, a 0 graus aqui, ó, ela tem um valor e conforme a temperatura vai aumentando, o que que acontece com a solubilidade do nitrato de potássio? Também aumenta, ó. Ela também vai aumentando. Lembrando
que essa solubilidade é para quantas gramas de água? 100 ml de H2O. Se tivesse 100 gramas, teria problema? Não, ok? Então, ó, a temperatura vai aumentando 20, 40, 60, 80, 100, 120 e essa solubilidade vai aumentando, ok? Então, na curva, o que que acontece na curva? Na curva, a gente vai ter sempre uma solução saturada. Por quê? Vai atingir a quantidade do coeficiente de solubilidade. Agora, se ultrapassar a curva, eu tiver nitrato de potássio acima em quantidade, em uma certa temperatura, acima da curva. Então, eu vou ter uma solução supersaturada. E se eu tiver abaixo dessa curva, professor, uma quantidade a uma certa temperatura, eu vou ter uma solução insaturada. Insaturada. Então, a curva, o que que ela vai indicar? O ponto máximo em que esse soluto consegue ser dissolvido. Se eu coloco uma quantidade a mais, vou dar um exemplo. Eu tenho a 100 graus. A 100 graus, eu posso dissolver 250 gramas de nitrato de potássio. Então, eu só posso botar 250 gramas. Professor, se eu colocar a menos que isso, a menos vai estar abaixo da curva. Vamos dizer que eu botei 150 gramas a 100 graus. Está abaixo da curva. Se está abaixo da curva, é uma solução insaturada. Ok? Agora, professor, eu botei mais. Botei aqui, nessa quantidade, eu vou ter uma solução supersaturada. Ok? Um detalhezinho, geralmente, quando tem a supersaturada, ele vai dar no exercício que a temperatura ela sofreu uma alteração. Lembrem que a solução supersaturada ela tem que sofrer uma alteração na temperatura para esse grau de solubilidade aumentar, ok? E daí eu vou ter uma solução supersaturada. Então, vamos lá. Aqui nós temos o exemplo. Outra curva de solubilidade. Aqui, ó. Aqui eu vou ter também o nitrato de potássio. Esqueceram um 3 aqui, ó. Mudou a vírgula. Aqui tem um 3, tá? Nitrato de potássio, ok? A quantidade em gramas para 100 gramas de água. Então, aqui, ó, mais uma vez, na curva, a solução é saturada. Abaixo, insaturada, tá? Lembrando que a solução insaturada, ela é estável e acima eu vou ter supersaturada, que é instável. E na curva eu vou ter saturada. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um ponto dessa curva. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Está próximo. Está próximo. Se a gente visualizar aqui, ó, ele cresce de 20 em 20. 20 graus, 40, 60, 80 e 100. Então, qual seria essa temperatura aqui? Se aqui é 20 graus e aqui é 40, então aqui é 30 graus, tá? 30 graus. Então, 30 graus, vou fazer aproximadamente, vai dissolver quanto? Aproximadamente
40 gramas aí de nitrato de potássio. Então, o que que isso significa, gente? Que o ponto máximo de dissolução dessa substância, a quantidade máxima que eu posso colocar é 40 gramas. É por isso que essa curva aqui, ó, as soluções, elas são saturadas. Desculpa aqui, peraí. Elas são saturadas, porque indica a quantidade máxima de soluto que nós vamos colocar. Então, a temperatura, como eu falei, influencia, ó. Vamos pegar aqui 60 graus. 60 graus está aproximadamente, vamos colocar aí uns 118, 17, né? Porque está bem próximo aqui. Então, aumentou a temperatura, aumentou a quantidade de soluto que pode colocar nesse solvente, que no caso é a água, tá? Professor, existem casos em que eu aumento a temperatura e, em vez da solubilidade aumentar, ela decresce? Existe. Na próxima aula a gente vai ver esse caso aí. Aguardem. Existem casos em que, em vez de aumentar a temperatura e aumentar a quantidade de soluto, ele cai, a solubilidade cai. Por exemplo, eu tenho 20 gramas por litro de água. Eu aumento a temperatura, em vez de aumentar para 30, 40, não, cai para 10. Algumas substâncias acontecem isso, tá bom? Então, nós iremos ver na próxima aula, ok? Então, deu para tirar a dúvida aí? Vamos prestar atenção. Solubilidade de gases em líquidos, ó, não vacila. Não vacila. Solubilidade de gases em líquido. A solubilidade de um gás em um líquido aumenta. O gás vai se dissolver no líquido. Em que situação? Diminuindo a temperatura, ok? Quando eu diminuo a temperatura, o gás ele se dissolve melhor no líquido, ok? Se lembra dos casos que eu falei? Mas na próxima aula eu vou colocar bem específico esses casos, tá? Aqui a gente está tratando da solubilidade de gases, ok? É um exemplo, diminuiu a temperatura, a solubilidade do gás aumenta, ok? E outro fator é o aumento da pressão do gás sobre o líquido. Quando eu aumento a pressão do gás sobre o líquido, então essa solubilidade vai aumentar também, ok? Então, é isso aí. O aluno me perguntou lá no grupo, professor, se existia a solução com os solutos, deixa eu colocar aqui um momentinho, se existia soluções com os solutos totalmente dissolvidos. Sim, é o caso das soluções. Dentro das dispersões, na aula passada, a gente viu que existem soluções, que é chamado de soluções verdadeiras, ok? Existem as dispersões coloidais, ou também conhecido como coloide, e as suspensões. Nas soluções, o soluto ele vai ser totalmente dissolvido e vai formar uma só fase. Então, existe essa situação, tá? É o caso das soluções. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocá-la no nosso canal, no nosso grupo, ok? Nós estaremos respondendo. Então, foi essa dúvida colocada por um aluno. Voltando para o nosso slide, da onde paramos. Paramos aqui.
solubilidade de gás em líquidos. Então, só para reforçar, solubilidade de um gás ele aumenta quando diminui a temperatura. Nas substâncias líquidas, você tem que aumentar a temperatura para aumentar a solubilidade. Nos gases é o inverso. Diminui a temperatura, aumenta a solubilidade. Agora, se eu quiser diminuir a solubilidade de um gás, o que eu tenho que fazer? Aumentar a temperatura, ok? No líquido, no caso. Eu aumento a temperatura desse líquido e ele diminui a solubilidade do gás nele, ok? É por isso que se vamos um caso assim, extrapolando um caso, por exemplo, pensa que nos oceanos. Se nos oceanos a temperatura normal dele for aumentada, o que vai acontecer? O oxigênio presente nos oceanos, nos lagos, com o aumento da temperatura, vai eliminar o O2. Vai diminuir a solubilidade da água e eles vão sair, o gás oxigênio. Isso pode fazer com que algumas vidas marítimas, ou que vivem em rios, ou vidas aquáticas que vivem em mares, em rios, em lagos, podem ser, vamos dizer assim, extintas devido a essa mudança de temperatura. Se eu tenho uma água com uma temperatura mais alta, isso vai diminuir a solubilidade do gás e, consequentemente, a quantidade de oxigênio. No caso, o oxigênio é um exemplo, né, de gás necessário para a vida aquática sobreviver, tá bom? E o outro caso aqui, o aumento da pressão do gás sobre o líquido. Se eu aumento a pressão do gás sobre o líquido, esse gás consegue solubilizar dentro do líquido. O exemplo, os refrigerantes, né? Os refrigerantes, água gaseificada, como é que esse gás ele consegue ficar dentro desses líquidos? É aumentado a pressão do gás sobre esse líquido e esse gás, vamos dizer, ficar dentro desse líquido. É por isso que nós temos os refrigerantes e as águas gaseificadas e outros líquidos aí com gás, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Mais alguma dúvida, deixe lá no nosso grupo. Nós temos um grupo lá no Telegram. Nós temos também o Instagram, o meu Instagram, e temos aí o Facebook, Página Química e Educação. Muito obrigado a todos. Um bom dia, uma boa semana, já que é segunda-feira está começando a semana, né? A semana de trabalho, a gente sabe que começa no domingo, mas trabalho na segunda-feira. Então, encontro vocês lá, deixem suas dúvidas e um muito obrigado e um bom dia. Até mais, gente. Tchau.